ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. A Rádio Paulo Freire inicia a emissão em caráter experimental, direto dos estúdios no campus da UFPE. Participe pelas redes sociais e diga de onde você ouve a rádio. Procure por Rádio Universitária Paulo Freire no Instagram, Twitter ou Facebook e interaja com a gente. Um programa que dá vez e voz às mulheres no esporte, atletas, torcedoras, técnicas, todas que vivem o universo esportivo. Virada no Jogo, uma parceria entre a UFPE e o Centro Universitário UniFBV Weiden, aqui na Rádio Paulo Freire 820 AM. Lucy, você é pernambucana? Eu sou pernambucana, nascida em Recife, eu nasci na maternidade São João da Escócia, em Tigipió, porque não deu tempo da minha mãe chegar lá em Recife. Eita! Porque a gente morava em Socorro, Jaboatão. Aí eu nasci no comecinho de Recife, assim, em Tigipió. Mas eu sou metade baiana, que meu pai era baiano, foi transferido para Pernambuco, em Garanhuns, e conheceu a minha mãe lá, em Garanhuns. Então, a gente se auto-intitula, segundo Jomar Muniz de Brito, que está no meu filme JMB, o Famigerado, nós somos PEBA, que é Pernambuco, PE-BA, Bahia. Sim. Então, assim, Caetano Veloso é PEBA, porque tem título de cidadão. Eu sou PEBA, eu até disse isso na cara dele. Eu disse, Caetano, eu sou mais PEBA que você. Aí ele, por quê? Eu digo, porque eu sou de sangue, você é só adquirido. A Rádio Universitária AM agora é Rádio Paulo Freire. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire 820 AM. Eu sou Henrique Jonatas e junto com Marlon Júlio, estudantes de jornalismo da UFPE, estarei com vocês ao vivo com a edição do Cuscuz com Quê desta terça-feira, dia 14 de maio de 2019. Não é isso, Marlon? É isso mesmo, Henrique. E você que nos ouve pela frequência 820 AM pode também nos acompanhar através da nossa live no Facebook. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire que você rapidinho nos encontra e pode nos assistir pela web. Interaja com a gente utilizando as nossas redes sociais. Além do Facebook, estamos no Instagram, Twitter e YouTube. Por falar em YouTube, todas as edições do Cuscuz com Quê estão lá para você assistir. Na semana passada, nós recebemos aqui a jornalista e doutora em comunicação Maria Alice Amorim e conversamos sobre o seu livro Pelejas em Rede. Após as transmissões, dá uma passadinha no nosso canal do YouTube e confira. Por enquanto, vai preparando a massa do seu cuscuz que o programa de hoje está só começando. Todas as terças você fica com a gente, sempre às 12 horas, com o Cuscuz com Quê, com temáticas voltadas para o nosso país, o Nordeste. Hoje nós estamos recebendo o escritor Luiz Berto para falar do nosso Nordeste e sobre a sua carreira. Seja muito bem-vindo à Rádio Paulo Freire, Luiz Berto. Obrigado, privilégio estar aqui com vocês. Estou às ordens. É muito bom tê-lo conosco. E você que nos acompanha especialmente pelo Facebook, siga conosco mandando seu comentário, curtindo e compartilhando. Fique com a gente. Bom, Luiz Berto, para começar a nossa conversa, como é que a escrita entrou na sua vida? Antes de dizer como é que entrou, você falou aí que nós estamos no país nordestino, que o programa é dedicado, né? Isso. Então eu uso muito a expressão nação nordestina, tudo em maiúsculo, nação nordestina, sempre que eu me refiro aqui à minha região. Quando minha mãe, ela me ensinou o seguinte: meu filho, nunca diga de onde você nasceu. Quando perguntaram, você nunca diga que é de Palmares. Eu digo, mas por quê? Mas para não humilhar ninguém, viu? Você não humilha ninguém. A mamãe era cheia de preservado. Então essa nação nordestina, quando eu falo também, não é para humilhar ninguém. Mas a leitura e a escrita entraram na minha vida muito cedo. Naquele tempo tinha o curso primário e depois do curso primário a gente fazia um negócio chamado exame de admissão para entrar no ginasial. O exame de admissão era um verdadeiro vestibular. E o meu curso ginasial de 4 anos, primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, você no ginasial, você estudava português, história, geografia e 3 línguas. Eu estudei francês, latim e inglês.
no curso ginasial. E a gente lia, entendeu? Não tinha internet, não tinha celular, e a gente lia. Eu me apaixonei pela leitura muito cedo. Castro Alves, a obra de Castro Alves, com 15 anos, de 15 para 16 anos, quando eu li Espumas Flutuantes, a poesia que fecha o livro, Navio Negreiro, eu simplesmente decorei. Então, quando eu já era adulto, quando eu tomava minha lapada e chegava nos cantos, nos botecos, declama aquela, declama lá, e pronto. Eu abri o verbo e ficava me amostrando. Foi assim que a leitura entrou na minha vida. Depois, aos pouquinhos, veio entrando a escrita também, né? Meu primeiro livro, A Prisão de São Benedito, já é da década de 80. Mas, na minha mocidade, eu me apaixonei intensamente pela leitura. E gosto de ler até hoje. E quais são os seus primeiros textos, já que a gente já está falando sobre, né, a escrita? Bom, o primeiro livro meu chama-se A Prisão de São Benedito, que eu batizei de A Prisão de São Benedito e outras histórias, porque são várias outras histórias. Na minha infância, na década de 50, aconteceu um fato curioso lá em Palmares. Todas as ruas, todos os bairros tinham o seu santo, tinha a sua festa de devoção. A Rua das Pedreiras cultuava o São Sebastião, os ferroviários cultuavam Santa Luzia, dia 13 de dezembro. Lá no centro da cidade, dia 8, tinha a festa da padroeira de Nossa Senhora. Então as mulheres, que já naquele tempo chamavam mulheres da vida, né? As mulheres da vida, as prostitutas, que moravam no Alto da Coreia. O bairro tinha esse nome de Coreia, porque nos anos 50 houve uma guerra dos Estados Unidos com a Coreia, e todo dia chegava notícia pelo rádio: mataram 10, mataram 20, mas aquele rolo. E como o bairro matava muita gente também, era facada toda hora, aí botaram o nome do bairro de Coreia. As mulheres da vida se reuniram e resolveram também fazer uma festa. Se todo lugar da cidade tinha o seu santo, então elas resolveram fazer uma festa e elegeram São Benedito como sendo o patrono da festa dela. Foram na livraria de seu Manel Pezão, lá no centro da cidade, a livraria que vendia as imagens, né? Compraram a imagem e levaram e fizeram um negócio assim arretado, com folha de bananeira, com talisca de bambu, né? Entronizaram lá o São Benedito. A história chegou ao conhecimento do padre Abílio, o padre que me batizou, Monsenhor Abílio Américo Galvão. Antes de morrer, ele foi promovido a Monsenhor. Então, o padre Abílio se arretou com aquela história, um santo na zona, rapaz, fazendo festa. Aí deu parte o juiz, doutor Moacir. Doutor Moacir convocou o delegado, tenente Alberto, disse para acabar com a festa e tirar o santo de lá, que aquilo era de respeito. Inclusive porque o santo não tinha seguido o regulamento canônico de ser benzido antes de ser entronizado. Você, quando compra um santo, você tem que levar para o padre benzer. Elas, prudentemente, não levaram, né, para o padre benzer, e subiu com aquilo lá. Resultado, subiu o destacamento, o soldado Josafá, o soldado Lino, foram lá, pegaram o santo, tiraram do altar e desceram com ele para a delegacia. Rapaz, o fato que era para ser discreto ganhou o mundo, virou manchete. Inclusive o Diário de Pernambuco da época publicou, né, matéria, mandou repórter para lá: santo preso por frequentar a zona, né? O santo, e foi daí que eu tirei. O seu Abel Fraga, um grande poeta da cidade, glosador, não é gozador, que ele também era, glosador, velhinho, uma particularidade. Eu vou abrir um parênteses na conversa. Abel Fraga, ele é avô de Laelma. Laelma é a esposa de Santana, o cantador, meu amigo, e um grande artista nordestino da atualidade. Então, seu Abel fez uma glosa. Alguém deu o mote para ele: prenderam São Benedito por frequentar a Coreia. E ele escreveu: o povo ficou aflito por uma simples asneira. Por essa ação corriqueira, prenderam São Benedito. Estava tudo contrito, mas por estar na Coreia. Fizeram uma má ideia, mas era boa intenção. Só fizeram essa prisão por frequentar a Coreia. Apesar de ser bendito e ser tão conceituado, desceu do alto escoltado. Prenderam São Benedito. Não foi um gesto bonito nesta infeliz odisseia. Nem nos tempos de Pompeia viu-se tamanho pecado, um santo trancafiado por frequentar a Coreia. Então, esse é que deu o título ao meu primeiro livro. E são inúmeras as outras histórias. Toda cidade tem a rapariga, o corno, o bebo, né?
Todas têm. Mas meu grande amigo, o saudoso Orlando Tejo, ele dizia, mas feliz da cidade que tem quem conte. E escreva. Aí ele dizia, olha, Lisbeto, você, Palmares tem sorte de você ter contado as histórias. E tem. Na prisão de São Benito, a história do Alfredinho. Ficava sentado na calçada, jogando puia pro povo que passava, e a mulher na sala, na máquina de costura, quem sustentava, né? Ela que sustentava a casa, e ele ficava ali. Aí disse que um dia ele estava ali no batendo da calçada, lá vinha o barbeiro subindo. Aí ele já olhou, se fazendo de besta, disse, eu só queria que o rio desse uma cheia para levar os cornos tudo dentro dessa cidade. Aí a mulher atrás, a mulher dele disse, tu fica quieto, Alfredinho, que tu não sabe nadar. Essa história, essa coisa entrou, né, para o anedotário da cidade. Anos depois eu volto a publiquei o livro a primeira edição é de 82. Aí Alfredinho, eu volto a me contaram o seguinte, que ele vivia com um livro debaixo do sovaco, em todo lugar que ele chegava, olha o que aquele filho aí escreveu sobre eu. Lê aí, lê. Aí o cabo lia, que é uma crônica bem pequenininha, né? Tá vendo? Quando ele chegar aqui, eu vou dar um tiro no chifre dele. Aí ia lá no outro boteco, lê aqui. Aí pronto, aqui foi a glória da vida dele. Morreu sem me dar o tiro, o bichinho. Entendeu? Mas eu fiquei feliz porque eu consagrei o chifre do Alfredinho. Eita. Aí tem a história do chifre, que é uma coisa que tem muito. Lá na minha cidade tem, né? A rua, o nome oficial, chama-se Rua Letácio Montenegro. É até avô de um amigo meu, da minha geração. Rua Letácio Montenegro. Mas a rua, o nome é Rua dos Cornos. Então, se você escreveu, se você botar Seu José, Rua dos Cornos, número 30, Palmares, o carteiro entrega, porque todo mundo, entendeu? Conhece. Quem botou, mas essa é outra história. Quem botou o nome da rua até a mãe de uma amiga minha. Deixa pra lá. Bom, o senhor também escreveu a novela Serenata. Como foi para o senhor escrever esse gênero literário? A Serenata, inclusive, quando eu escrevi a Serenata, e eu disse que tinha acabado de escrever uma novela, e foi um rolo para eu explicar, porque a turma lá em Palmares ficava, rapaz, quando é que vai sair na Globo? Eu digo, não, rapaz, novela é um gênero literário, né? Não tem nada que sair na Globo. Eu morava em Brasília, passei uma boa parte da minha vida adulta em Brasília, fiz concurso para o serviço público, saí daqui em 64, gentilmente convidado a me retirar pelo glorioso Exército Brasileiro, deu uma carreira tão grande que eu fui parar em Goiás, e lá tive que servir o Exército e tal, e fiz toda a minha vida lá. Numa das férias que eu vinha passar férias na minha terra, na minha saudosa terra. Aí eu ficava 30 dias em Palmares. Ia para Tamandaré, rever a praia, e uma madrugada eu estou em Palmares, num bar que eu não esqueço nunca o nome, Assassinar o Camarão, o nome do bar. Era um samba que fez muito sucesso na época, e botaram o nome desse bar, Assassinar o Camarão. Então eu tô lá, sentado com meus amigos, pagando a cerveja, a cachaçinha que eu tomava na época, e em Palmares, na zona da mata, faz uma neblina de madrugada que você pensa que está em Londres. O fog londrino, né? Aquela neblina, um negócio impressionante. Aí eu estou ali sentado, de repente eu escuto aquele som mavioso, aquela voz gostosa, um Nelson Gonçalves, né? Um negócio, eu digo, rapaz, que negócio arretado. Aí saí do bar, a porta era bem pequenininha, aquelas portas assim de boteco de interior, olhei e não vi nada, a neblina não deixava. Só vi a neblina e a voz chegando, de repente se materializa assim na minha frente, um caba cantando, outro atrás com um pandeiro e outro com violão, passa na minha frente, continua e some de novo na neblina. Eu digo, não falei o palavrão, nem vou falar agora. Eu digo, mas rapaz, isso é um negócio, é uma mágica, um mistério. E sumiram. Então, eu fiquei com aquilo na cabeça e me deu inspiração para escrever essa novela aqui, A Serenata. A história de um sujeito que na rua de Palmares, de madrugada, faz uma serenata, e que no fim da serenata os amigos dele, que são todos meus amigos, cujos nomes eu uso aqui, inclusive meu grande amigo Tosse de Cachorro, um abraço, Tosse de Cachorro, se tu estiver ouvindo, estás aí. Então,
ele sai com seus amigos pela madrugada, fazendo a serenata. Eu descrevo a Palmares de madrugada, né? A Rua do Mictório, o Beco do Mijo, vai subindo e tal. E a ladeira do Matadouro, quando chega lá em cima, eles têm uma visão fantástica da cidade. E esse cara que está cantando, ele morre e não sabe que morreu. E continua cantando. E os amigos seguindo ele, e ele morto, até ele subir para as estrelas. Quem quiser saber, compra o livro e vê o restinho. Vale muito a pena. Gente, antes de continuar, quero mandar um abraço hoje, que hoje a interação tá ótima aqui no Facebook. Quero mandar um abraço para Diana Albuquerque, Fábio Vasconcelos, Alessandra, Carlos, Aline Berto comentou, essa da novela foi ótima. Rapaz, isso é minha mulher, tem que me puxar o saco, tem que me chaleirar, rapaz. Se a Aline não me chaleirar, eu tô lascado. Obrigado, meu amor, um beijo, viu? Roberto Peixoto e Meca Moreno tá assistindo a gente agora. Meca Moreno, rapaz, o caba tem todos os defeitos, inclusive é palmarense, mas tem uma grande qualidade, é meu amigo. O sujeito é meu amigo, é inspirado, um cabra arretado, que eu gosto muito dele. Um especialista em literatura popular e um grande poeta também. Olha, Meca, uma das coisas que eu tenho mais guardado aqui no peito é aquela poesia que você fez para ilustrar o quadro do nosso outro amigo palmarense, o Ângelo Meia. Aquela "E na madrugada foi-se". Aquele verso que você encerra com a expressão "foi-se", para mim é uma das coisas mais bonitas já escritas da língua portuguesa. Um abraço, Meca. Então, Luiz, seu trabalho aborda muito da cultura nordestina. Muito. E o que é que o senhor mais gosta dentro da nossa cultura? Bom, primeiro é mulher, né? Mulher, como dizia meu pai, o homem sem mulher é um cachorro. Papai, eu aprendi essa frase do meu pai. O homem sem mulher é o cachorro. Meu filho, o homem tem que ter mulher. Nem que seja para fazer raiva, dar despesa e botar gaia. Mas tem que ter. Mas eu estou falando não como machismo. Eu estou falando que a mulher não só uma fonte de inspiração, mas uma das minhas ídolos. A maior ídola é exatamente Maria Bonita. Lá no meu escritório, lá no meu quadro, onde eu escrevo, tem um quadro, uma foto que foi tirada por um judeu que andou aqui no Nordeste, uma foto que ficou famosa. O grupo de Lampião, ele fotografou e Maria Bonita está ali, ao lado de Lampião. Cadê a brabeza dele? Entendeu? Submeteu-se, ela é que era que dava as ordens. Então, gosto muito do Nordeste, aprecio muito a cultura nordestina, principalmente pela genialidade dos seus criadores populares, os seus poetas populares. Tem um folheto, eu não gosto não. Eu uso a expressão folheto ao invés da expressão cordel. O cordel, como todo mundo sabe, veio do fato de que o vendedor de folheto, ele pendurava um cordão assim na feira e escanchava os livrinhos assim, aí virou literatura de cordel, daquele cordel. Mas eu uso ainda a palavra folheto, e inclusive seu Caetano, que era o folheteiro lá de Palmares, da minha infância, vendia folheto num tabuleiro assim, que ele mesmo escrevia, ele mesmo imprimia numa prensa que ele tinha em casa e ele mesmo vendia. Quando eu publiquei o Romance da Besta Fubana, uma das pessoas a quem eu dediquei o livro foi para seu Caetano. Para fulano, todos os artistas populares e seu Caetano, os representantes, os artistas populares de Palmares. Anos depois, quando eu chego em Palmares, digo: olha, seu Caetano, eu escrevi um livro, botei assim, se eu vi, mas você lá botou só assim, dedica a seu Caetano, você tinha que ter botado. Ele vende folheto na esquina do mercado, o preço do folheto, que é para os fregueses saber. Eu digo: não, no próximo vai sair assim. Pois bem, a minha admiração começa exatamente pelos folheteiros. A Chegada de Lampião no Inferno, uma obra de Zé Pacheco que eu considero uma obra-prima, né? Que ele diz assim, começa assim: um cabra de Lampião, por nome Pilão Deitado, que morreu numa trincheira num certo tempo passado. Agora pelo sertão anda correndo visão e fazendo mal assombrado. Foi ele que deu notícia que viu Lampião chegar. O inferno nesse dia faltou pouco para virar. Incendiou-se o mercado e morreu tanto cão queimado que faz pena até contar. Agora me diga, um cabra que faz o cão morrer queimado, existe uma figura literária mais forte do que essa? O cão, que é o homem dos infernos, que é o dono do fogo, Lampião fez ele morrer queimado. Isso eu acho fantástico. Inclusive desse folheto tem um verso que o Ariano Suassuna, meu guru, meu ídolo, meu mito,
Ariano, ele gostava de repetir esse verso, dessa mesma história do Lampião. Quando ele desmantelou o inferno. Lampião pôde pegar uma caveira de boi, sacudiu na testa de um, que ele só fez dizer oi. Ainda correu 10 braças, mas caiu enchendo as calças e eu não sei de que foi. E por fim, ainda de cultura popular, um negócio que eu acho arretado, é outro folheto chamado A Discussão do Fiscal com a Fateira. O fiscal era aquele cabra, funcionário da prefeitura municipal, que cobrava o imposto do feirante. O matuto vinha de madrugada, fazia a tuia de abacaxi ali, esperava o dia amanhecer para a feira começar. Lá em Palmares, eu me lembro até o nome do cabra, Seu Jaú. Ele saía com um talãozinho e uma caneta, aí ele olhava assim a tuia, olhava, pronto, tá aqui, 10 contos, no dinheiro da época, não me lembro. E o matuto, ele dava o recibo e pagava o imposto. Agora imagine, o dinheiro vivo, ele metendo no bolso, ele e o prefeito, como é que já não roubava que só a porra. Aí, o cabra escreveu A Discussão, Manuel Campina, um grande folheteiro, A Discussão do Fiscal com a Fateira. Agora, a fateira é a que vem do fato, o que hoje modernamente se chama de Fofoqueira. Não. Tripas. A fateira, que vem de fato. Fato é as tripas. Os miúdos. Pronto, você vai comprar tripa, não sei o quê. Chamava-se os fatos do boi. Mas o nome técnico é isso, os miúdos. Você compra miúdo, né? Os miúdos, assim como você compra aqueles ingredientes para feijoada, o pé de porco. Aí naquele tempo você comprava fato, vendia as tripas. Me lembro bem das toldas lá no interior, lá em Palmares, as toldas com as tripas penduradas assim. As tripas do boi sequinha, né? Aí quem vendia aquilo profissionalmente, vendia os fatos, era a fateira. Aí o discussão do fiscal com a fateira. O fiscal que cobrava a taxa, o imposto, discutindo com a fateira. Aí o Manuel Campina fez um folheto contando um dia que as fateiras se arretaram e disse, não vamos pagar imposto, não vamos não, que está explorando e tal. E começaram a abrir, que você não paga ninguém. Aí pegaram os bocotó, as tripas, deram pisa no fiscal e botaram todo mundo para correr. De um verso que diz assim, chega uma hora que elas entram na igreja, que era assim perto da feira. Entraram de igreja adentro naquela revolução, quebraram todas as cadeiras que tinha sobre o salão, vela, santa e oratório, iam botando no chão. Uma fateira agarrou São Paulo e deu um supapo. O santo correu gritando, dessa sei que não escapo. E a fateira gritou, corra senão eu lhe capo. São Benedito correu arrodeando um coreto, dizendo, valha-me Deus, senão hoje eu me derreto. Estão dando em Santo Branco, quanto mais eu que sou preto. Agora, veja só, se hoje em dia, com o politicamente correto, cabia escrever nisso aqui. Então eu acho isso uma genialidade. Daí a minha paixão pela cultura popular nordestina. Tenho o privilégio de ser amigo de alguns que militam nessa área. Sexta-feira participei de um evento aqui na Federal com o poeta Marcos, né? Sim. Ali ele é um dos cultores, também um dos criadores. Tenho o privilégio de participar disso. Gosto muito disso. Daí vem minha paixão desde a infância, conforme você perguntou. Muito bem. Gente, eu queria aqui mandar também um abraço para Ellen Vasconcelos. Pedir perdão que eu não comentei no início do programa. Também chegaram aqui Alexandre. Ellen, minha querida cunhada, outra que tem a obrigação de me puxar o saco. Irmã de Aline. Ela é aquele cabra safado do marido dela, o Fábio, meu concunhado, viu? Eita. Vocês têm que agradecer todo dia a Deus de ter um cabra bonito feito eu na família. Que deu para vocês um sobrinho lindo, igual o João. Eita lá! Fátima Cunha também de Oricuri. Tá aí minha sogra querida. Minha sogra Fátima Cunha. Tá vendo como eu sou? Agora me diga, se eu fosse um marido safado, um pai sem vergonha, você acha que ia ter essa puxação? Tá vendo? Tá vendo? Verdade. Olha aqui, o auditório aqui da rádio, entendeu? 348 pessoas aqui, ó, me aplaudindo, tá vendo? O Cuscuz tem uma equipe enorme aqui, a gente, né? Ai, meu Deus. É isso mesmo, vamos lá. O senhor já falou aqui que o senhor é de Palmares, né? E sem querer humilhar ninguém. Sim, já falei. Humildemente.
Eu também sou do interior e eu queria saber do senhor essa questão. O senhor prefere capital ou interior? O que é que você acha que é melhor ali? O que é melhor aqui? Como é que o senhor entende? Interior e capital? Olha, eu me acostumei tanto na capital que hoje toda a minha obra é centrada lá no interior, tudo baseado no interior. Só tem um livro meu que não é centrado em Palmares, o Memorial do Mundo Novo. Depois a gente pode falar sobre ele. Mas todos os outros são centrados lá. Mas hoje em dia, eu prefiro viver na capital, não porque repudio o interior, mas pelas facilidades que oferece aqui pra gente. Um cinema, por exemplo. Palmares não tem cinema mais. O Cine Apolo hoje, que virou uma fundação, cujo auditório foi todo recuperado, tá um ambiente belíssimo, assim, as cadeiras de madeira da época, a cadeira que foi um lugar do Hermílio Borba Filho fazer uma pose, um retrato dele que viralizou, que ficou, isso é a palavra que eu usei, viralizou. Aí um retrato dele que ficou famoso, ele sentado na cadeira do Cine Apolo. Mas não tem mais cinema. Então você, numa capital, você vai no cinema, né? E como tive o privilégio de ser pai depois dos 60, hoje 70 eu tenho um filho pré-adolescente de 12, virei sem vergonha eu também, vou passear nos shops, né? Como dizia um amigo meu, Luiz Berto, a coisa mais linda no shopping são os pés de rabos passeando para lá e para cá. Aí eu aprendi isso com ele também, gosto de passear lá no fim de semana. Então essa é a vantagem da capital, certas facilidades, certas comodidades que você não tem lá no interior. Os restaurantes do interior, que são gostosos, cada lugar arretado, cada lugar bem característico, mas aqui você encontra também, né? Aqui em Recife, que é um lugar rico, na gastronomia, você encontra tudo que é lugar. Só tem um lugar aqui em Recife que eu sou doido para conhecer, nunca fui lá. Eu sei que ele existe e fica lá em Jabotão, chama o Alto da Besta. Você já ouviu, deve ter falado desse lugar. Aí a besta é a minha personagem, né? A besta fubana. Sim, aí eu sou curioso para conhecer. Eu qualquer dia aviso aos moradores que eu vou aí fazer uma visita no Alto da Besta. Muito bem. O senhor falou que a leitura fez o senhor ser o escritor que é hoje, e por quais outros motivos o senhor acredita que é importante as pessoas desenvolverem o hábito da leitura? Rapaz, a leitura, o cabo que não lê é cego, entendeu? A leitura, qual a importância? Tudo. A leitura é importante para tudo, até porque não presta, até para você descambar no caminho. Mas a leitura, ela é uma coisa sublime. Por exemplo, uma novela, como é que eu iria conseguir descrever aquela visão que eu tive daquela serenata passando, se materializando na minha frente? Através da escrita. E como é que eu conseguiria transmitir isso a uma pessoa lendo? A leitura é importantíssima. Eu me preocupo muito com a meninada hoje em dia, que é só pendurada no celular, não só a meninada, né? Os adultos também. Criou uma multidão de zumbis que a gente vive para lá. A gente vai num restaurante, está a família todinha, o pai, a mãe, os filhos, tudo ligadinho no celular. Então, eu acho que a leitura é uma coisa básica, é uma coisa fundamental para a formação da gente. E a gente sendo bem formado, a cidade é bem formada, o estado é bem formado, o país é todo bem formado. Leitura é uma coisa fundamental. E modernamente antigamente você só tinha a impressão do livro. Hoje você tem outra opção, você pode ler pela internet, tem livros inteiros na internet. Como é que chama o arquivo? PDF, não é isso? PDF. Você pode ler em PDF. Tem né? um e-book também, hoje é tudo... Exatamente. Eu acho fundamental a leitura. Sou fã, sou adepto, divulgador ardoroso da leitura. Gente, a Zenite Albuquerque de Surubim também está dizendo que está ouvindo, está se divertindo com a entrevista. Fátima Cunha mandou avisar que o Rodrigo também está assistindo. Meu querido sogro, doutor Rodrigo, o maior dentista daquela beirada lá do Rio Pajeú. Muito obrigado, viu?
O Fábio... Um cheiro pra mim, a melhor sogra do mundo. Os cabas falam mal de sogra, a minha é arretada. É a melhor sogra do Brasil, Dona Fátima. O Fábio Vasconcelos também tá com a gente. Meca Moreno disse uma coisa que me deixou até emocionado. Ele disse: estou adorando o programa. Com um convidado assim, as outras emissoras ficam enciumadas. Olha aí, tá vendo? Olha, Meca, com a modéstia que nos é peculiar, você tá certo. Você tá certíssimo. Muito bem. Você está ouvindo Cuscuz com o quê? Agora são 12 horas e 28 minutos. Você está na Universitária Paulo Freire. CYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, a rádio pública da UFPE. Vamos ouvir Eliette Santiago, coordenadora da Cátedra Paulo Freire, que fala de sua relação com o patrono da educação no Brasil e sobre o pensamento freiriano. Eu fui aluna do professor Paulo Freire na PUC São Paulo, nos anos de 1980, quando fiz o mestrado na PUC São Paulo. Fui sua orientanda, né? E dessa relação foi ampliada, cresceu, né? E nós nos tornamos amigos, tá? Aliás, ele que me nomeou amiga. Paulo Freire é um pensador, né? Um pedagogo que ofereceu princípios fundantes de uma educação libertadora. Paulo Freire tem uma perspectiva relacional entre sujeitos e do sujeito com seu contexto. Portanto, o princípio freiriano básico nos leva a fazer leitura e leituras da realidade de forma permanente, através de diferentes ângulos, de diferentes instrumentos, diferentes meios, de modo que possa compreender essa realidade na sua dinâmica, né? Compreendendo-a, poder então tomar a posição face à realidade e fazer a intervenção. Eu diria que a contribuição para a gente hoje, né, é tomar Paulo Freire como uma possibilidade de leitura da realidade. A Rádio Universitária AM agora é Rádio Paulo Freire. Estamos de volta ao vivo com o Cuscuz com Quê na Rádio Universitária Paulo Freire. Hoje estamos recebendo o escritor pernambucano Luiz Berto. Bom, Luiz Berto, o senhor participou da International Writing Program na Universidade de Iowa em 1986. Conta pra gente como foi essa experiência dessa viagem. Olha, eu recebi um telefonema da embaixada, eu morava em Brasília, recebi um telefonema da embaixada americana. Uma mulher lá se identificou como a Dida Cultural, queria falar comigo. A coisa mais fácil de descobrir o meu telefone, né? É só ligar pra CIA que a CIA informa. Aí eu fui lá na embaixada, sem saber, eu fiquei assim, ansioso pra ver. Aí ela me recebeu, Mary Kruger, não esqueço o nome dela. Uma galega, né? Bonita que só a peste como. Aí, disse, olha, nós queremos convidar o senhor, em nome do governo americano, é um programa internacional de escritores, para o senhor ir representando o Brasil. Eu digo, como é que é? O senhor, tudo pago, passagem, ida e volta, hospedagem, tudo por conta do governo. Eu digo, oxi, aceita agora. Aí eu não esqueço nunca uma observação que ela fez, né? Na conversa que eu tive com ela, eu ali todo feliz da vida. Aí ela disse, olha, eu queria logo lhe prevenir que esse estado para o qual o senhor vai, Iowa, ele é no meio oeste americano e ele é, aí ela usou a expressão, disse, ele é mais ou menos assim o Piauí dos Estados Unidos. Então o senhor não vá com muitas ilusões, porque chega lá o senhor pode se decepcionar. Eu digo, tá certo. Aí, para encurtar a história, quando eu cheguei lá, que eu olhei para um lado e digo, rapaz, filho, não é que chamar isso aqui de Piauí, né? Um laboratório astronômico da peste, a terra do professor Von Hallen, que descobriu o cometa Von Hallen, e que eu, dos eventos que me levaram lá, a gente vivia de evento em evento, quando eu olho assim, tá o americano, toda mesa tem a plaquetinha com o nome, né? E tava lá o meu nome, author, não sei o quê, e professor Von Hallen, eu quase caí de costas, mas rapaz, aí eu contei para ele, eu decorei o nome do senhor no curso ginasial lá em Palmares, professor Von Hallen, né, o cinturão de Von Hallen. Então me chamaram para participar desse negócio, um programa internacional com 43 escritores, 43, da América do Sul éramos 2, eu e Carlos Gardini, um grande escritor argentino, inclusive faleceu há pouco tempo, ano passado, parece.
E foram 4 meses, né? Um medo de avião, da bexiga lixa que eu tenho para entrar no avião só a pulso. Aí só lá dentro dos Estados Unidos foi para mais de 30 voos, para lá e para cá. O aeroporto de Chicago, que eu cheguei lá, fiquei feito um burro espiando um palácio, né? Aquele aeroporto com 4 sedes, sei lá, 4 prédios, uma tabuleta assim, com não sei quantas companhias de aviação, inclusive a Varig, que estava lá escrito Varig, eu tirei até um retrato para me mostrar. É a Varig, isso é lá do Brasil. Um negócio da bexiga lixa, né? Aí, uma participação de 43 escritores. E em que consistia o programa? Debate, conversa mole. Eles se preocupam muito com tradução. Um texto, principalmente um texto de ficção, escrito num determinado idioma, como é que fica em outro idioma. Gastavam horas, né? Falando, debatendo aquilo. Aí, os escritores da África foram os que mais foram... Olha que essa miséria tocando de novo aqui. Isso é Rubão lá de Palmares. Se eu estiver ouvindo, fica calado aí, Rubão. Aí... tinha um escritor da África do Sul, Leonardo Koza. Tinha um da Nigéria, meu amigo Babafemi Osofisian. Tinha um da República dos Camarões, né? E a turma, a negaiada africana, era os com quem eu mais vivia batendo papo. Tinha um da Finlândia, tinha vários, de vários países, né? Lá da Europa. Porque eles não saíam lá do meu apartamento? Porque chegava sempre o estoque de cachaça do Brasil que eu mandava buscar. E naquele tempo tinha uma cachaça que a dose vinha dentro de um recipientezinho de plástico, compridinho assim, igual um ketchup que você espreme. Vinha a dose certinha. Rapaz, ficava amanhecia a madrugada enchendo o rabo lá de cachaça, aí pronto, era muita cana. Há poucos dias eu futucando esse mundo da internet, Babafemi Osofisian, o maior escritor da Nigéria, um dos meus amigos, tomamos muita cana junto lá. Aí viajamos bastante lá pelo território americano. Quando foi um belo dia, disseram assim: olha, faz parte do programa o senhor escolher o grupo vai se dividir, vai ser a primeira vez, para todo lugar que a gente íamos todos juntos, 43. Aí ele disse, o cabra veio e disse: olha, o senhor escolha aqui no mapa, botou o mapa na minha frente, o senhor escolha 2 cidades, é uma semana, faz parte do programa, o senhor vai passar uma semana em uma cidade e outra semana sozinho, dessa vez não vai o grupo, faz parte aqui. Aí eu olhei, botei o dedo assim no Havaí, que já é perto da... A mulher disse: não, no Havaí não pode não, porque o Havaí é território americano, mas já era lá perto da Ásia. Aí eu escolhi Los Angeles e Nova Orleans. E Nova Orleans eu fiquei encantado. Eu passei uma semana enchendo a cara de chope, ouvindo jazz assim na calçada. Você bota a notazinha de $1 ali no chapéu e os meninos lascam o cacete naquela tuba, aquele negócio, né? O bar onde Louis Armstrong sentava, a cadeirinha dele lá, o bar preservou, do mesmo jeitinho. Bourbon Street, a rua que funciona 24 horas por dia, né? As moças de vida difícil passeando para lá e para cá, um negócio assim arretado. Então passei esse tempo lá nos Estados Unidos e foi uma experiência, gostei demais de estar lá, principalmente pelo contato que eu tive com os outros escritores, né? Pela primeira vez no ano que eu fui, participaram 3 chineses. A China liberou 3 escritores lá e eram os únicos do nosso grupo que tinham direito a um intérprete, a um tradutor. Nós, os outros, tudo a gente se virava no inglês mesmo. E fiquei muito amigo do escritor espanhol Gonzalo Santorra, ex-prisioneiro porque era terrorista do ETA. Detestava os Estados Unidos, mas estava lá. E ele vivia repetindo para mim: estes americanos são uns hijos de la puta, uns hijos de la puta. E fiquei muito amigo do Gonzalo. E essa é a minha participação. Depois, se eu me lembrar de mais algum detalhe, eu conto. Muito bem. Depois de estar, né, na Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, você também foi convidado para a International Festival of Authors, né? Um negócio assim que eu não sou bom no inglês. Em Toronto, no mesmo ano, né? Pois é. Como foi lá no Canadá?
eu estava lá ouvindo naquele tempo tinha gravador de fita, né? Gravadorzinho de fita. Eu trancado lá, foi a primeira vez que eu vi neve na minha vida, mas no apartamento onde nos colocaram, ele chama de dorm, é uns apartamentos dos estudantes, né? Eles moram num prédio bem grande e reservaram o último andar para nós, os escritores, toda a mordomia. Fiquei lá com um apartamentozinho que eu dividia só o banheiro, né? Não dividia a cama não, com um finlandês. Ele ficava lá de um lado e outro lado de cada, eu ouvindo minhas fitinhas de Luiz Gonzaga, quando toca o telefone. E um cidadão dizendo-se desse festival, diretor do Festival Internacional de Autores, se eu poderia participar, porque o autor que tinha sido convidado naquele ano, o autor brasileiro, poeta Ledo Ivo, um alagoano, acadêmico, exatamente naquele ano ele estava se candidatando para a Academia Brasileira de Letras, estava em campanha, por isso não podia participar, tinha declinado do convite, e eu, que era escritor brasileiro, que estava ali perto, se eu não queria ir, que era agora, nessa semana que vem. Eu digo, olha, eu não tenho que consultar primeiro esse lugar aqui onde eu estou participando, eu estou no programa. Aí o cara falou assim, e você acha que eu peguei seu telefone com quem? Foi aí. Aí eu digo, eu topei na hora. No dia seguinte, com aquela eficiência lá daquele povo, no dia seguinte já chegou um pacote desse tamanho pelo correio, um tal de FedEx, parece FedEx, sei lá. Aí já veio com passagem, com aquele negócio todinho. Tá certo. Aí passei uma semana lá em Toronto. Depois, para minha grande alegria, minha grande surpresa, que eu descobri que é um dos 2 maiores festivais de autores do mundo. Tem um na Alemanha, parece que é em Munique, e tem esse de Toronto. Tanto quando eu cheguei lá, no ano que eu cheguei, tinha um prêmio Nobel lá, um americano. As escritoras, fiz uma amizade, memória danada, eu vou me lembrar de Susan, não sei das quantas, uma escritora americana. Então, aquele negócio assim arretado, para minha surpresa. Agora, em que consistia o festival? O festival consistia no seguinte: apresentavam-se num teatro, aquela coisa bonita, aquele teatro arretado, apresentavam-se no teatro, a cada noite, 4 autores. 2 no intervalo, e depois mais 2. Em que consistia a apresentação? Os autores de língua nativa inglesa chegavam lá na frente do público, que era caro o ingresso, procurei saber lá depois o preço. Aquele povo finíssimo, aquela cara, né? A elite ali, sentadinho, o teatro lotado. Aí em que consistia? O autor subia lá, chegava no microfone, autor de língua nativa inglesa, se era poeta, lia um poema dele. Se era romancista, lia um trecho do romance, né? Uma história, um conto, pronto. Os autores que não eram de língua nativa inglesa, como era o meu caso, lia pelo regulamento 5 minutos na língua dele. Coisa daquele povo lá daquele mundo. Para eles ouvirem o que eles chamavam de musicalidade da língua, né? Aí eu li exatamente um trechinho que só tem palavrão do meu livro da Besta Tudo. E eles não estão sabendo a musicalidade, né? Do português. Aí tudo assim, eu só falando besteira, pufo, não dá nem para falar aqui. Aí era 5 minutos. Depois vinha um sujeito sentado assim na cadeirinha de lado e chamado leitor, reader, que lia uma tradução de um trecho da gente no inglês. Eu tinha um trecho, um capítulo do meu romance da Besta Fubana traduzido para o inglês por uma professora americana. Ela era americana, professora de português lá em Iowa, ela traduziu. E foi esse capítulo que eles leram lá um trecho. Aí então, quando eu cheguei lá em Toronto, cheguei numa sexta, minha apresentação foi na segunda e o resto da semana eu fiquei livre. Aí foi... enchi a cara, passeei, aquela torre da bexiga, né? Subia naquele negócio, aquele rolo, né? Não dá nem para contar aqui. Mas aí, no dia que eu me apresentei, antes de mim, apresentou-se um cabra da Antituri, da Finlândia, o nome dele. Aí ele chegou, anunciaram ele subiu e disse, ele falando em inglês, ele, né? Bom, eu, pelo regulamento do festival, eu tenho que ler aqui na minha língua.
né, original. Então, eu quero avisar os senhores que vocês vão ter o prazer de ouvir agora um trecho na língua mais bonita do mundo, que é a minha. Aí leu, aí o auditório gostou, bateu uns aplausinhos, aí eu fui o próximo. Aí quando eu subi, eu digo, bom, o colega que me antecedeu disse que vocês iam ouvir um trecho na língua mais bonita do mundo. Agora vocês terão o privilégio de ouvir a língua mais bonita do universo. Ai, o auditório veio abaixo. Aí acharam arretado minha piadinha. Só o cara não me perdoou. Passou a semana me enchendo o saco reto. Ah, rapaz, que coisa. Que porra tu falou aquilo, rapaz, não sei o que, parapapá. Aí a gente ia, fizemos vários. Teve um evento lá na casa até de um poeta canadense, ofereceu uma recepção, a gente tomando uísque. Aí a gente tava lá conversando. Aí esse cara chegou, me chamou e disse: vem cá. Aí me levou por uma escada assim, subindo, um casarão bonito lá de Toronto. Eu digo, oxe, por que esse cara também? Aí abriu um quarto, eu digo, eita, que negócio estranho da peste. Aí abriu, vem cá. Aí eu fui abrir o banheiro. Uma banheira que era uma piscina. Um negócio assim grande. Disse, no Brasil tem uma banheira desse tamanho? Eu digo, oxe, isso lá a gente usa para lavar as mãos, é pia. Mas rapaz, ficou arretado. Ele não tinha perdoado a piadinha com o negócio da língua. Mas aí, quando eu cheguei, no dia que eu fui me apresentar, palitozinho, gravata que eu tinha levado, todo bonitinho, um crachazinho aqui, né? Author, Luiz Best, Brasil com Z, tudo bonitinho. E na entrada do teatro, mordomia completa para os autores, o bar à disposição. Tinha a conta para a gente. Chegava lá, ele servia. Não tinha minha cachaça, eu tava tomando uísque. Aí eu não esqueço nunca que eu pedi uma castanhinha assim. Aí o caba trouxe Made in Brasil. Aí eu fiquei beliscando ali a castanhinha. Aí o autor, o diretor do festival, o criador daquilo ali, Greg Gettenby, chegou assim por trás de mim e disse: eu tô notando que você tá nervoso. Eu digo, tô muito nervoso. Por isso você tá aí, né, no uísque. Tô no uísquezinho. Ele disse, parece que é mal dos autores brasileiros. O que teve aqui o ano passado, ele ficou tão nervoso e bebeu tanto que na hora dele se apresentar, quase que eu tive que segurar ele para subir no palco. Eu disse, quem foi? Ele disse, foi um sujeito chamado Gianfrancesco Guarnieri. Aí eu fiquei calmo na hora. Eu disse, como é que é? O Gianfrancesco foi. Aí eu digo, olha, lá no nosso país ele é mais conhecido como ator do que como escritor, poeta. Ele ficou nervoso, Aí eu fiquei calmo na hora. Digo, assim, se Gianfrancesco ficou nervoso, resultado, me apresentei muito bem, foi ótimo, tenho boas lembranças, foi um acréscimo a mais para o meu currículo. Essa semana, mês passado, faleceu o maior escritor israelense, Amos Oz. Foi um dos quais eu fiz amizade, participou naquele mesmo ano lá junto comigo. O senhor atendeu o telefone, ele tocou e tá falando ouvindo, agora. Disse, o Rubão, eu tô dando uma entrevista, fica aí ouvindo, rapaz. Conta aí pros fuxiqueiros de Palmares, sábado eu tô aí pra tu botar no programa do Manoca esse negócio também. Eu estou aqui na rádio Paulo Freire aqui da Universidade Federal, dando uma entrevista aqui pra dois craques aqui. Bom, Luiz, você também conquistou o Prêmio Literário Nacional do Instituto Nacional do Livro em 1985 e o Prêmio Guararapes da União de Escritores Brasileiros em 1986, com a obra A Besta Fubana. O que faz a obra ser tão especial? Eu me pergunto até hoje o que é que o povo viu nesse livro. Já vai sair a 6ª edição agora, por esses dias. É o livro mais vendido das edições Bagaço, que é a minha atual editora. Quando ele foi lançado, a primeira edição, essa aqui, né? Essa é a capa da primeira edição, o grande capista Wilson Martins, um mineiro, né? Então, esse livro, quando foi lançado, ele me surpreendeu pela recepção que ele teve. Ele foi resenhado naquela época, naqueles anos. Os jornais que ainda eram impressos costumavam ter um segundo caderno, um caderno de cultura, de literatura, né? Aqui o Diário de Pernambuco mesmo tinha. E costumava-se
fazer a lista dos 10 mais vendidos. Isso era um hábito daqueles anos. Aí a besta fubana, para minha surpresa, entrou na lista dos mais vendidos de norte a sul. Em Manaus, a besta fubana nos mais vendidos. Porto Alegre, lá do sul, uma temática nordestina, um ambiente nordestino. Daí é que vem a universalidade da escrita. Foi isso que me convenceu naquela época. Não teve o cabra que falou que se você quiser ser global, fale da sua aldeia. McLuhan, não foi isso? Sim. Marshall McLuhan, o sociólogo canadense, que ele disse: se você quiser atingir o mundo, se você quiser ser global, fale da sua aldeia. Aí eu me convenci disso, eu falando da minha aldeia Palmares, e essa aldeia despencou no Brasil inteiro. Entrou na lista dos mais vendidos em Porto Alegre, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro. A revista Veja, que era então o único semanário brasileiro que publicava, era mais, e ela falava sempre preferencialmente de autores estrangeiros. Os brasileiros quase não fez uma resenha comigo, mandaram um fotógrafo lá em casa tirar um retrato meu, fiquei bonito, fiz uma coisa assim, aí saí bonito. Miriam Paglia Costa, o nome da resenhista. Então, naquele tempo tinha essa profissão, não era bem crítico, era resenhista. Então eu tive o prazer de ver o meu livro ser resenhado e entrar na lista dos mais vendidos em várias capitais brasileiras. O Wilson Martins, crítico literário, porque hoje em dia não existe mais o crítico, hoje em dia existe o resenhista. Ele vê assim, aí dá uma notinha no jornal, né? O livro fala disso, mas o crítico, o Wilson Martins, na época professor de literatura brasileira na Universidade de Colômbia, em Nova York, assinava uma coluna semanal no Jornal do Brasil sobre crítica literária. Então, quando a besta foi lançado, eu quase caí de costas, ele comparando, botando meu livro nas alturas e comparando com um livro de um caba que eu admirava demais, João Ubaldo Ribeiro, que na época lançou um livro chamado Viva o Povo Brasileiro. Aí foi mais ou menos na época que o livro da Romance da Besta Fubana foi lançado. Aí o Wilson Martins fez esta análise e botou meu livro nas alturas. Lembro-me da frase com que ele encerra o texto dele, dizia assim: importa sobretudo que cresceu em o índice de qualidade do romance brasileiro. Eu digo, Ave Maria, o cara dizer que tanta besteira que eu escrevi falando da raparigagem lá de Palmares e aumentou o índice de qualidade do romance brasileiro. Aí me deu uma alegria enorme, né? Um fato curioso. Um leitor de Belo Horizonte, Jonas Cruz, Coronel Jonas Cruz, coronel da Polícia Militar, foi secretário de Estado lá na época, esse negócio de enchente, como é que chama? Defesa Civil, secretário da Defesa Civil. Eu estou me lembrando que ele exerceu esse cargo lá. Esse cidadão, duas paixões da vida dele, música e literatura. Ele leu o meu livro e procurou me conhecer. Procurou, fez contato comigo, daí para frente virou amigo de infância. Se apaixonou pelo livro de tal modo que depois, quando eu escrevi a Serenata, a segunda edição da Serenata eu dediquei para ele. Ele achou arretado, que eu botei assim: para Jonas Cruz, um coronel da porra. Aí ele ficou arretado, entendeu? Aí ele achou ótimo. E aí o Jonas se apaixonou de tal sorte por esse livro que ele procurou me conhecer, ficou meu amigo, me levou lá em Belo Horizonte, me hospedei na casa dele. E tempos depois, quando eu escrevi a peça, não sei se nós vamos falar dela, a peça Peibufo, etc e coisa e tal. Vamos lá. A peça de teatro que eu escrevi, ele arranjou para o financiamento para levar todo o elenco daqui de Pernambuco e a peça para apresentar lá no Teatro de Imprensa, lá em Belo Horizonte. Ficou meu amigo, ficou meu fã. Então, esse tipo de depoimento, esse tipo de repercussão me deixa assim... vaidoso não, me deixa feliz, né? Minha única vaidade é ser bonito, não é ser escritor não, então Bom, Luiz me deixa Berto, muito feliz, diga. Eu queria saber o que inspira o senhor a escrever e quais conselhos o senhor daria para um jovem que quer ser escritor. Olha, tudo que não presta.
O que você vê de sem vergonhice, de errado, você assim, mas tirando a gozação, isso aí depende de cada um. A ficção, ela é uma coisa muito particular, peculiar e pessoal. Essa história que eu conto aqui da besta fubana, um outro autor, ele poderia utilizar esse tema e escrever de um modo completamente diferente e que seria lido também com os olhos completamente diferentes. É o que? É o chamado estilo. O estilo é quem marca, é quem faz a pessoa, né? O escritor. Muito bem, a gente já está chegando no final do programa, essa hora nunca passou tão ligeiro. E o senhor tem algum projeto para o futuro? Algum lançamento aí que esteja em caminho? Meu projeto é vagabundar cada vez mais. Eu sou o aposentado mais vagabundo que existe, embora muito ocupado e respondo muita mensagem e tal, a turma me consulta, fuxico, adoro fuxicar, sigo ao lema o conselho do meu guru, do meu líder, do meu ídolo, o grande Suassuna, Ariano Suassuna. Ariano, tive o privilégio, essa resenha da revista Veja sobre meu livro, ela compara meu estilo com o estilo de Ariano. Fiquei muito feliz de ter sido comparado com ele. E com a cara mais lisa do mundo, eu falei para ele uma vez que eu digo, olha, eu botei, ao invés de besta fubana, eu botei o romance da besta fubana para imitar o seu, que é o romance da Pedra do Reino. Ele caiu na risada. Eu encontrei com ele, uma meia dúzia de vezes no Banco do Brasil, porque a nossa gerente, Maria Socorro, era a mesma. Ele ia lá para administrar os milhões que ele ganhava de direito autoral. E eu ia sempre para renegociar as dívidas, que estava tudo pendurado. Então, um sujeito que eu admiro demais. Aí, Ariano tinha essa frase: não fale mal, não fuxique ninguém pela frente. É muito feio, muita falta de educação. Espera a pessoa sair, aí no lado dela sair, a gente pelas costas mete o cacete. É uma das paixões da minha vida atualmente, falar mal e fuxicar. Muito bem, nosso horário já está acabando, mas antes vamos fazer só uma brincadeira rápida, é um bate-bola jogo rápido. A gente vai dizer uma palavra ou uma frase e o senhor responde assim, com a primeira coisa que vinha à sua cabeça com uma palavra, ok? Vamos lá? Bora. Marlon? A primeira palavra é Nordeste. Coração, alma. Leitura. Vício, mania, prazer. Para o senhor, o que é a vida? Filho, descendente, neto, ela se perpetua neles. Cultura. Cultura depende. Se for um negócio elitista, é chato. Mas a cultura popular, a cultura do povo, eu acho arretada. Então a palavra que é arretada. Pronto, arretada. A palavra já me... Um lugar especial do Nordeste. O Riacho dos Cachorros, lá em Palmares, debaixo da ponte do Rio Pirangi. Literatura. Zé Saramago, meu ídolo na língua portuguesa. Uma expressão nordestina. Fora o oxente. Fora o oxente tem alguma, mas vamos ficar no oxente. Oxente. Né? Uma comida nordestina. Menino, buchada de bode. O negócio arretado. Gostei. Buchada de bode. Verdade. Que a minha mãe fazia. Um escritor do Nordeste. Ariano Suassuna. Um livro nordestino que o senhor gosta. Sol das Almas, um romance do meu conterrâneo Hermílio Borba Filho, que eu considero também uma obra-prima. Bom, já que o nome do programa é Cuscuz com o quê? O senhor come cuscuz com o quê? Com manteiga e com a minha mulher olhando de lado. Luizberto, muito obrigado por ter estado conosco nesse início de tarde. Foi um privilégio, foi um prazer, uma turma arretada, uma turma alegre, uma turma de bom humor. Tô às ordens, quando quiser falar, e se for pra fazer fuxico, falar dos outros, escolha um cabra assim pra gente falar mal dele, a gente vem, eu venho pra cá. Pronto, Meca Morena, a gente vem pra... Olha, Meca Morena, ô cabra safado, vai ser arretado pra gente falar dele. Parece que a cuscuzeira de hoje está ficando vazia, o cuscuz de hoje está acabando. Esse especial com o escritor Luizberto teve a apresentação... Obrigadão pra toda a turma que mandou. Sim, aí, que se comunicou. Com certeza.
Muito obrigado a Luiz Beto e a sua família em peso que esteve conosco. Família, né? Além de Surubim, a equipe aqui, agradecemos de muito bom grado e fique conosco, viu, toda terça-feira. O programa de hoje teve a apresentação de um cabra bom chamado Henrique Jonatas. E de outro chamado Marlon Júlio. Nós somos estudantes do curso de jornalismo da UFPE. Produção de Henrique Jonatas, Marcela Dourado e Marlon Júlio. Nos trabalhos técnicos, Marcela Dourado. As músicas usadas durante o programa foram Dois Pulinhos, Um Xodó e Um Tom para Jubim, interpretadas pelos músicos Sami Barros, Paulinho Swing e Johan Bremer. Esse programa teve a supervisão da coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire, Catarina Polônio. Muito obrigado pela companhia e até mais. Tchau, tchau, gente. Até a próxima terça, às 12 horas, com mais um Cuscuz com Quê. Fiquem agora com uma edição reprisada do Sessão Kids, programa idealizado por estudantes de rádio, TV e internet da Universidade Federal de Pernambuco. Muito obrigado. CYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM